Quando a internet surgiu, ela se tornou obviamente um padrão e um estepe para todos, à medida que virou popular o suficiente. Com isso, diversos conteúdos passaram a ser criados e divulgados na nova rede, e alguns obviamente estão relacionados ao terror. E afinal, se você viu o título, você sabe sobre o que é o vídeo, né? Porém, muitos desses conteúdos se tornaram menos populares ao longo do tempo, chegando ao ponto de ser simplesmente esquecidos. Só que fica tranquilo que a gente relembra eles no vídeo de hoje. As creepypastas tiveram seu auge ali por volta dos anos 2009 e 2010, quando diversas histórias de terror começaram a surgir em fóruns sobre criaturas ou versões amaldiçoadas de alguma mídia, teorias bizarras e outras produções que visavam criar uma narrativa dentro de um universo próprio. Mitos como o do Slenderman, que seria este monstro alto e esguio que sequestrava crianças e sumia com elas, ou até mesmo do psicopata Jeff the Killer, que conseguia causar muito impacto por conta dessa imagem de um rosto branco e estourado, sem nariz e com olhos arregalados, sendo seguido por uma história de assassinato e degradação mental pouco a pouco. Outras histórias iam pro lado de contar algo sobre uma mídia muito popular, mas que ninguém sabia ou que era restrita a poucos círculos conhecidos, como o suposto episódio macabro dos Simpsons, onde o Bart morria, o episódio onde Lula Molusco se suicidava, o conhecido Red Mist, que ficou tão popular a ponto de realmente aparecer um frame desta imagem bizarra do personagem, um episódio oficial de Bob Esponja, a teoria de que Ash Ketchum do anime Pokémon estaria em coma, ou a história de um macabro monstrinho que também sequestrava crianças, no caso o Hypno, e realmente algo da lore do jogo. Se você jogou o remake Fire Red Leaf Green, você sabe. Mas acho que se tratando de creepypasta de Pokémon, nós chegamos em um outro nível, pois esta mídia possui histórias à exaustão, como Snow at Mount Silver, que traz uma versão meio fodida de Pokémon Silver, onde você tem que enfrentar um demônio na figura do Red, ou o misterioso cartucho Pokémon Black, e obviamente nossa versão de DS, né, o burro, e sim uma versão amaldiçoada de Pokémon Red, onde você jogava com aquele fantasma da Pokémon Tower e saía por aí matando os outros ao invés de simplesmente derrotá-los. Dá pra dizer que qualquer coisa envolvendo jogos ganhou uma conotação de terror muito maior, visto que diversos títulos receberam estas histórias supostamente verdadeiras e obscuras, indo do GTA San Andreas até Zelda, passando por Godzilla de Nintendo e Sonic, mas todas seguem basicamente a mesma estrutura, uma versão obscura e demoníaca do jogo normal, cheia de alterações e coisas bizarras sem explicação. Os screamers eram vídeos curtos ou animações que buscavam assustar com um grito ou barulho muito alto, seguido de alguma imagem macabra de alguma criatura ou monstro conhecido do terror, como a menina do filme Exorcista ou a Sadako do filme The Ring, quase sempre buscando criar uma quebra de expectativa em quem estivesse assistindo, logo em seguida para apresentar o susto, no melhor estilo jumpscare. Dá pra dizer que esse tipo de terror é até mesmo anterior na internet às creepypastas, tendo sido inicialmente repassado por e-mail, e sim, houve uma época que as coisas eram passadas por e-mail. E novamente temos alguns que eram mais famosos, sendo esse do zumbi, onde um carro desce a colina até aparecer a imagem desse monstro, e circulou muito ali por volta dos anos 2005 e 2006. O do jogo do labirinto, que trazia um screamer da menina do exorcista quando se completava a última fase, e até mesmo uma Lost Media, sendo no caso um do Mario 64 que se encontra perdido atualmente. Esse tipo de terror caiu lentamente em desuso, já que o pessoal começou a se acostumar a entrar em determinadas situações meio nada a ver, mas eles experienciaram uma espécie de retorno quando o Facebook se popularizou, sendo muito utilizado em modelos do tipo veja o que está escondido nesta imagem. E aí você clicava em um link e era redirecionado para uma página externa, onde ficava encarando e procurando uma imagem em alta definição, até levar o susto. E hoje dá pra dizer que todo mundo é meio que preparado contra isso, já que existe até mesmo sátiras famosas, como o jumpscare do Garfield ou da Lagosta Azul.
Tipo de conteúdo real que podia ser encontrado em sites dedicados a isso, como o Live Leak e o Assombrado, além do conhecido portal do Zacarias. E esse tipo de conteúdo se dedica a mostrar algo bem gore e era utilizado justamente em um momento que você não esperava, como imagens de desastres e acidentes sem nenhum tipo de censura ou prévio aviso. Era simplesmente jogado na sua cara e pronto. Já que algumas pessoas possuem um tipo de curiosidade mórbida, esse conteúdo já transitou de forma muito mais livre na rede, até muitos serviços obviamente porem restrições para esse tipo de mídia. Um dos conteúdos que mais é proeminente dessa categoria de shock videos é o tal do LoL Superman, que em dado momento transitou no YouTube e, segundo alguns relatos, até a época daquela paradinha lá por conta do vírus que o YouTube não curte que fale, era possível encontrar ele na plataforma, se tratando de uma gravação de uma pessoa do desastre do 11 de setembro, onde quem estava na torre simplesmente se lançava ao chão. E é algo que realmente aconteceu, dada a magnitude do ataque. E a pessoa morria. Sei que parece absurdo processar isso, mas tente imaginar que rotava pelo YouTube um vídeo de pessoas morrendo de forma extremamente trágica e brutal, numa tragédia real. E tal qual eu falei no começo do segmento, esse tipo de entretenimento caiu em desuso por conta das regras que diversas plataformas passaram a aplicar contra o tipo de mídia. E felizmente acredito que evoluímos o suficiente a ponto de não se interessar de forma mais acentuada por isso. Mas muitas pessoas ainda procuram essa lost media do vídeo, mais provavelmente por conta da preservação do que para ver, obviamente, gente morrendo. As correntes não eram necessariamente de terror, mas como muitas se pautavam no fato de que ou compartilha ou morre até 7 dias, acho que dá para colocar nesse meio, visto que essas mensagens se colocavam como portadoras de maldições ou de poderes sobrenaturais, novamente no estilo meio The Ring ou Blair's Witch. Muitas traziam cenas de gore como acidentes ou pessoas famintas, além da clássica foto do urubu esperando a criancinha morrer, contando a história trágica por trás deste registro, que no caso o fotógrafo não aguentou conviver com a culpa e tirou a própria vida. Porém, por incrível que parível, a corrente mais famosa que pra gente não tem a ver com terror, e sim futebol. E claro que não é surpresa nenhuma, que é o Brasil afinal. Tratando-se de uma conspiração que revelaria o motivo pelo qual a seleção brasileira perdeu a Copa de 1998, explicando a suposta convulsão do jogador Ronaldo Fenômeno e que tudo seria orquestrado para 2002, o que ganhou muita força quando o Brasil realmente venceu a Copa daquele ano. O texto começa com a célebre frase: "Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados", que teria sido dito supostamente pelo jogador Edmundo, pelo goleiro Tafarel, pelo lateral Roberto Carlos ou por qualquer outro nome, seguindo para detalhar como as negociações teriam acontecido e citando um monte de gente supostamente importante que teria participado da reunião, como os presidentes da FIFA e da Nike, terminando com o clássico pedido de compartilhamento para o máximo de pessoas e a assinatura de um jornalista chamado Gunter Schweitzer, que obviamente não era jornalista, e sim uma pessoa comum que em dado momento compartilhou a corrente de um e-mail corporativo, o que fez que o texto ganhasse sua assinatura e fosse incorporado à narrativa. E como eu falei, existiam diversas correntes que apelavam para maldições e para o terror, então podemos concluir que durante um tempo, instrumentos foram utilizados também para esse tipo de conteúdo. Seguindo a linha de como isto acabou, dá para dizer que conforme o tempo passou, as pessoas se cansaram de compartilhar coisas e mensagens, fora a conscientização que foi feita em torno desse tipo de conteúdo que obviamente era falso e só tinha como objetivo criar ali uma linha de transmissão, além do fato de que muitas pessoas utilizavam isso para repassar vírus e outras coisas que eram danosas. Então simplesmente perdeu força essas conspirações que eram repassadas no boca a boca.